cercados de água e céu, fostes um dia café, hoje horizonte são teus canaviais, pardos, panemas e tubos, leitos que banham todos os dias teus, ourinhos, tu és majestoso esplendor. Você percebe a meta de ser sempre bem melhor. Esse limite de estados é a guardiã e a morte de meia da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Talvez é a força que a você persegue a meta de ser sempre bem melhor. Esse limite de estados é a guardiã, é a luz primeira da integração. Sabes qual é teu caminho, não sai dos teus trilhos, constrói um ideal. Ourinhos, o futuro é a estação final. Boa noite a todos, internautas, telespectadores. Informo que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela internet, no site da Câmara, pelo canal 13 da TV a cabo, no canal oficial da Câmara no YouTube, ficando disponível o arquivo gravado dessa transmissão apenas da ordem do dia no site oficial, além das tradicionais retransmissões no canal da TV a cabo, nos termos das regras do período e recomendações da Justiça Eleitoral. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos da 38ª Sessão Ordinária do 4º Ano Legislativo da 17ª Legislatura, solicito ao vice-presidente que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação do quórum regimental. Abel Fiel. Vereador Alexandre Araújo Dauage. Presente. Vereador Alexandre Florencio Dias. Presente. Anísio Aparecido Felicete. Aparecido Luiz. Presente. Vereador Caio César de Almeida Lima. Vereador Carlos Alberto Costa Prado. Presente. Vereador Cícero de Aquino presente. Vereador Éder Júlio Mota. Vereador Edivaldo Lúcio Abel. Presente. Vereador Flávio Luiz Ambrosim. Presente. Vereador Mário Sérgio Pazianotto. Presente. Vereadora Raquel Borges Espada. Presente. Vereador Salim Matar. Presente. Vereador Santiago de Lucas Ângelo. Presente. Onze vereadores presentes, senhor presidente. Havendo o número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Saliento e ratifico aos senhores vereadores que, durante o transcorrer dos debates, observem os termos da Resolução 7 de 2020, em especial o artigo 2º, que estabelece o seguinte: ficam advertidos os vereadores dessa Casa de Leis que suas manifestações durante as sessões legislativas não poderão resultar em autopromoção eleitoreira ou de outros partidos, coligações ou candidatos, nem em ofensa ou ridicularização de qualquer candidato, partido e coligação durante as sessões ordinárias e extraordinárias, ou de outros eventos do Poder Legislativo Municipal, de acordo com as recomendações da Justiça Eleitoral. Informa ainda aos senhores vereadores que está aberta a inscrição para o uso da palavra no expediente, com o tema livre, que deverá ser realizada junto ao primeiro secretário. Para uso da palavra na explicação pessoal, terceira parte da sessão destinada à manifestação dos senhores vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato, as inscrições deverão ser solicitadas ao primeiro secretário até o término do intervalo regimental ou, na sua ausência,
até o início da ordem do dia. Questão de ordem, vereador Éder Mota. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que consigne minha presença no plenário, por favor. Questão de ordem, Anísio Felicete. Consignada também a minha presença, por gentileza. Senhor presidente. Questão de ordem, vereador Abel Fiel. Senhor presidente, solicito consignar minha presença. Solicito ao primeiro secretário, ao vice-presidente, conseguindo a presença dos vereadores Éder Mota, Abel Fiel e Anísio Felicete. Questão de ordem, vereador Alexandre Zóia. Gostaria de solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento do Dr. André Fernando Teixeira Coelho, irmão da nossa colega, trabalha na prefeitura, Bia Coelho. Então, que Deus possa confortar o coração de todos os seus familiares. Pela ordem, vereador Abel Fiel. Quero um minuto de silêncio pelo falecimento do Nicão, aqui da Vila Operária. Como solicitado pelos senhores vereadores, declaro um minuto de silêncio. Que Deus possa confortar os familiares do senhor André e do senhor Nicão, nesse momento tão difícil, que a família passe e os amigos mais próximos. Coloque em votação as atas da 36ª e 37ª sessões ordinárias de 2020. Estão em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao vice-presidente que proceda à leitura dos resumos dos ofícios recebidos, inclusive de respostas a requerimentos. Ofícios provenientes da Prefeitura Municipal em resposta aos requerimentos. Requerimento 1546, 1684, 1688 e 1730 de 2020 do vereador Abel Diniz Fiel. O 1265, 1742 de 2020 do vereador Alexandre Araújo da UAGE. Requerimentos 1689, 1690, o 1733, o 1738, o 1751, o 1755 e o 1756 de 2020, do vereador Anísio Aparecido Felicete. O 1480 de 2020, do vereador Aparecido Luiz. 887, 1545, 1740 e 1758 de 2020, do vereador Carlos Alberto da Costa Prado. 1310, 1693, 1694 e 1695 de 2020, do vereador Cícero, investigador. O 1729 de 2020, Éder Júlio Mota.
o 1467 e 1698 de 2020, do vereador Divaldo Lúcio Abel. O 1737 de 2020, do vereador Flávio Luiz Ambrosim. Ofícios número 731 de 2020, Gigo V. Bu, da Gerência Executiva do Governo Bauru, da Caixa Econômica Federal, informando quanto à liberação em 22/10/2020 de recursos financeiros no valor de R$ 433.926,34 no âmbito do programa Finisa. Ofício SMPF Contabilidade número 135/2020, de 16/10/2020, da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, informando que a Prefeitura Municipal de Ourinhos recebeu transferência de recursos da União na forma que especifica. Requerimentos de número 1809 a 1800. Senhor presidente, ofícios provenientes, os ofícios de expediente de terceiro de correspondência recebida após a última sessão, lidos. Pela ordem, vereador Caio Lima. Senhor presidente, peço por gentileza que se faça consignar a minha presença. A presença será consignada. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores e assessores na Secretaria da Casa. Também os despachos regimentais e processamentos de praxe estarão disponíveis para consulta e impressão no site oficial da Câmara Municipal e simultaneamente em pasta compartilhada do gabinete parlamentar de cada um dos senhores vereadores. Neste momento, faremos a apresentação das matérias relativas à 38ª sessão ordinária de 2020, nos termos preconizados pelo regimento interno. Solicito ao primeiro secretário que proceda à apresentação dos requerimentos. Requerimentos de número 1809 a 1830 de 2020. Requerimento do vereador Abel Fiel, 1821 de 2020. Requerimento do vereador Alexandre Zóio, 1829 de 2020. Requerimentos do vereador Cido Sindicato, dos números 1822 a 1824 e 1828 de 2020. Requerimento do vereador Caio Lima, 1830 de 2020. Requerimento do vereador Carlinhos do Sindicato, 1825 de 2020. Requerimentos do vereador Cícero Investigador, dos números 1809 a 1817 e 1827 de 2020. Requerimentos do vereador Sargento Sérgio, 1818 e 1819 de 2020. Requerimento da vereadora Raquel Espada, 1820 de 2020. E requerimento do vereador Santiago de Lucas, 1826 de 2020. Senhor presidente, todos os requerimentos foram apresentados. Os requerimentos apresentados serão apreciados no presente expediente. Solicito ao primeiro secretário que proceda à apresentação das indicações. Indicações de número 1253 a 1271 de 2020. Indicação do vereador Alexandre Zóio, 1271 de 2020. Indicações do vereador Cido Sindicato, 1256, 1257, 1265 e dos números 1267 a 1270 de 2020. Indicações do vereador Cícero Investigador, 1253 a 1255, dos número 1258, 1259 e dos números 1262 a 1264 de 2020. Indicação do vereador Sargento Sérgio, 1266 de 2020 e indicação da vereadora Raquel Espada, 1260 e 1261 de 2020. Senhor presidente, todas as indicações apresentadas. As indicações que acabam de ser apresentadas serão encaminhadas a quem de direito para as providências que solicito. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das moções apresentadas. Moções do vereador Carlinhos do Sindicato, 321 de 2020. De congratulações à Casa de Carnes Que Carne, em nome de seu proprietário Ricardo Camargo Vaz, pelos 18 anos de excelentes serviços prestados em nosso município. 322 de 2020. De congratulações à Dux Pizzaria Delivery, pelos excelentes serviços prestados em nosso município. Moção do vereador Abel Fiel, 323 de 2020. De congratulações à Sueli Cabeleireira, pelos relevantes serviços prestados no município de Ourinhos. Moção do vereador Carlinhos do Sindicato, 324 de 2020. De congratulações à empresa Fernandes Materiais para Construção, pelos excelentes serviços prestados em nosso município. Moção do vereador Alexandre Zóio, 325 de 2020. De pesar pelo falecimento da senhora Neuza Nunes de Faria. Moção do vereador Carlinhos do Sindicato, 326 de 2020, de congratulações ao senhor Sebastião Becker pelos relevantes serviços prestados
como servidor público e também vereador em nosso município. Senhor presidente, todas as moções foram lidas. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente, quanto a pesarem, quanto ser aprovado na forma regimental. Apresentadas as matérias, coloco em discussão o requerimento número 1809 de 2020. Questão de ordem, vereador Edivaldo Luciabel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa ouvir do plenário que os requerimentos e as moções sejam discutidos e votados de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado qualquer dos senhores vereadores. Atendendo a questão de ordem do vereador Edivaldo Luciabel, coloco em deliberação do plenário o pedido, requerendo que a discussão e a votação dos requerimentos e das moções sejam feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer dos senhores vereadores. Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Favoráveis à solicitação do vereador permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto, senhores vereadores, se há alguma matéria a ser destacada para discussão e votação. Não havendo pedido de destaque, coloco em discussão os requerimentos números 1809 a 1830 de 2020 e as moções números 321 a 324 e 326 de 2020. Está em discussão. Com a palavra, vereador Cícero, investigador. Senhor presidente, eu quero nessa noite falar de um requerimento meu, de número 1815, onde eu requeiro informações sobre a possibilidade de se designar um funcionário para abrir a UBS professora Ercília Siqueira Hernandes na Vila Margarida, conforme forem chegando os pacientes. Senhor presidente, eu fui procurado por dois idosos, na verdade um casal, cardiopatas, que constantemente fazem acompanhamento ali na UBS na Vila Margarida. O que acontece, senhor presidente? Para que essas pessoas sejam atendidas, tem que chegar nessa UBS por volta das 3 horas da manhã para poder conseguir uma vaga para atendimento na UBS. Em se tratando do atendimento, senhor presidente, elogiar o médico, inclusive é um médico muito procurado ali, falaram muito bem quanto ao atendimento do portão para dentro ali da UBS. O problema que nós temos ali, senhor presidente, é a falta de humanização em se tratando de pessoas que procuram a UBS. A administração tem se utilizado, eu até apoio, a respeito da vigilância realizada pelo sistema de vídeo monitoramento. Mas o que acontece, senhor presidente? O material humano ele é insubstituível em se tratando desse contato. É claro que haveria até a possibilidade de se colocar ali um dispositivo que abrisse os portões à medida que as pessoas fossem chegando, através de um setor que acionasse um ou outro botão e etc. e tal, mas teria que ter um investimento aí da administração. Há vários lugares aí ainda que hoje a administração se utiliza de vigilante. E eu cito essa situação, senhor presidente, porque nós estamos falando de pessoas idosas, pessoas ali de 70, 75, 80, acima, né, idosos. Pessoas essas já que cumpriram aqui com a cidade de Ourinhos mais do que a sua obrigação, né? Tanto no crescimento vegetativo, aí com vários filhos, netos, né, hoje na cidade de Ourinhos. Contribuíram aí trabalhando, gerando emprego de divisa para o município e hoje se encontra aí nessa idade precisando de uma atenção do poder público. E essa questão da humanização do portão para fora, senhor presidente, ela não acontece. Eu trago aqui relatos de pessoas idosas ali que na necessidade suas necessidades fisiológicas, sem ter um banheiro, sem ter um banco para se sentar, às 3 horas da manhã, essas pessoas já de idade, com incontinência urinária, alguns senhores ali, eles saem, vão até uma quadra ali nas imediações, entram ali em meio a um matagal, ali fazem a sua necessidade. Mas se tratando de mulher, senhor presidente,
É inconcebível, chega a ser humilhante a condição em que esses idosos têm se condicionado ali na UBS. Nada falar a respeito aí da atenção do médico e das pessoas que ali recebem esses idosos. Eu queria muito mesmo, senhor presidente, pedir aí para a administração uma possibilidade aí de encaminhar para lá um funcionário, um vigilante, para que à medida que esses idosos fossem chegando, senhor presidente, pudessem ali ser acolhidos no interior da UBS, pudessem usar do banheiro da UBS, humanizar realmente o tratamento a esses idosos que tanto fizeram pela nossa cidade e hoje se encontram aí nessa condição vulnerável, para não dizer, senhor presidente, humilhante. Era isso que eu tinha, senhor presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador do Sargento Sérgio. Boa noite, excelência, senhores vereadores, público que nos assistem nessa noite. Presidente, eu também queria estar falando de um requerimento de minha autoria na pauta desta noite. Exatamente aqui o requerimento 1818/2020, onde estamos requerendo providências para que sejam definidos protocolos disciplinando o serviço de cabeamento aéreo de empresas do ramo que exploram internet e TV a cabo aqui na cidade de Ourinhos. Presidente, diante da desorganização, diante da ausência de critérios nos serviços de cabeamento aéreo, deixados por empresas que exploram o ramo de internet e TV a cabo aqui na cidade, nós pedimos que sejam notificadas essas empresas, apresentar explicações e apresentar um plano que venha regulamentar esses serviços, presidente. Tem aqui duas fotos, presidente, que acompanham o requerimento. Pediria a Fernanda que desse um zoom e mostrasse a situação, presidente. Isso aqui é uma coisa que ocorre na cidade toda. Empresas de TV a cabo, de internet, deixam um acabamento desse aí nos postos, né? Tem outra foto aqui, Fernanda? Não sei se vai mostrar, porque está um pouco escura essa foto. É a mesma situação, né? Olha. Obrigado. Então já deu para ter uma noção do que eu estou falando. Isso, presidente, não é uma exceção, é uma regra, né? Em toda a rua nós deparamos com essa fiação pendurada, de uma forma assim que traz insegurança, traz medo, porque as pessoas não sabem se é um fio de energia elétrica ou é um fio simples de TV a cabo, né? E recorrem aos vereadores. Eu já, por diversas vezes, encaminhei pedido desse problema ao setor elétrico aqui da Prefeitura de Ourinhos, que tem ido lá, embora não seja a função deles, né? Então, está feita aqui a denúncia, a gente que representa a população, que recorre a nós em busca de uma solução. Como eu disse, isso não é exceção, é uma regra, infelizmente, né? Dessa fiação pendurada aí de forma irregular, em árvores, em postes. Então a gente pede ao Executivo que notifique as empresas visando uma reunião e que seja apresentado algum protocolo, presidente,
que venha regulamentar esse serviço na cidade. Já deparamos também com fios dependurados de forma que pode até atingir o motociclista e provocar um acidente. Antes que isso aconteça, nós pedimos por providências. É que eu tinha, presidente. Obrigado. Continue a discussão. Com a palavra, o vereador Caio Lima. Cumprimento o senhor presidente, nobres pares, as pessoas que nos assistem, que nos acompanham pela TV Câmara, os telespectadores, também os internautas que nos assistem. Quero falar aqui do requerimento 1830, que nós estamos discutindo nessa noite, votando nessa noite esse requerimento, que requer informações sobre as condições atuais do projeto do contorno ferroviário do município de Ourinhos, bem como esclarecimentos referentes a quanto à sua viabilidade, dada a passagem de tempo entre a realização desse projeto e os dias atuais. Quero aqui trazer esse assunto, julgo importante esse tema, e é importante primeiro nós fazermos algumas análises aqui acerca do contorno ferroviário do município de Ourinhos. Então, primeiro, a gente precisa analisar o crescimento da nossa cidade, não é? Esse projeto do contorno ferroviário, ele se deu em meados de 2000, né? E de lá para cá, 20 anos se passaram e muita coisa aconteceu no nosso município, e nós podemos constatar um notável aumento, então, inclusive do perímetro urbano e também de bairros periféricos, né? Muitos trechos, inclusive, que eram rurais, passaram a ser urbanos também. Então, o projeto do contorno ferroviário, que foi idealizado aí em meados de 2000, né, para retirar os trilhos do trem de nossa cidade, possivelmente pode ter se tornado obsoleto. E aqui algumas análises. Primeiro, porque é possível que as áreas às quais o novo contorno ferroviário passaria à época já tenham se tornado urbanas, negando assim o objetivo primário desse projeto, o qual era retirar os trilhos aqui da nossa cidade. É possível, importante considerarmos também a atualização dos valores levantados à época. Creio ser necessário aí analisar a viabilidade do projeto do contorno ferroviário, aplicando valores do projeto em nosso presente momento. E com certeza esse valor deve ser altíssimo se atualizarmos o ano que nós vivemos e a época que foi idealizado, ou seja, 20 anos já. Outra coisa que a gente precisa ressaltar aqui, que foi levantado, inclusive nessa gestão, nesses 4 anos da administração, a possibilidade de se implantar o VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, que, caso ocorra, utilizaria grande parte dos trilhos existentes para o transporte intramunicipal. Claro, favorecendo o transporte entre os bairros e oferecendo a todos uma nova alternativa de transporte aqui em nossa cidade. Sem dúvida nenhuma, o uso dos trilhos em prol da população, com a implantação, por exemplo, aqui do VLT, traria inúmeros benefícios, né? Como um transporte mais barato, desenvolvimento também de um novo modal aqui para o nosso município e também, claro, na melhora do trânsito da nossa cidade. Outro ponto que a gente pode analisar também é que muitos locais onde haveriam desapropriações de faixas de terreno para que ocorra o contorno já possuem edificações quando acontece a desapropriação de locais privados onde já existem benfeitorias. O valor desses bens deve ser levantado também para que se chegue ao valor final pago pela desapropriação, que deve impactar, né, sem dúvida nenhuma, tornando esse projeto oneroso e, assim entendo, inviável também. E é claro, vale ressaltar que a desapropriação de benfeitoria deve acarretar muito mal-estar
com as pessoas, com os moradores, com os munícipes, não é? Então, por fim, se um projeto de tamanho impacto para a cidade apresenta-se desatualizado, é provável que o mesmo tenha que ser refeito, acarretando custos ainda maiores no orçamento final e onerando ainda mais a prefeitura em tempos tão difíceis como essa pandemia que nós estamos passando. Então eu penso que esse projeto aí que se iniciou lá em meados de 2000, quanto à questão do contorno ferroviário, retirar os trilhos da nossa cidade, penso em razão de tudo aqui, o exposto já se tornou inviável. Um minuto para concluir, senhor presidente, por favor. Com certeza. Pela ordem, vereador Santiago. Meu tempo, vereador Caio Lima. Peço então que a equipe técnica acrescente 5 minutos cedidos pelo vereador Santiago ao vereador Caio Lima. Agradeço, nobre vereador, pelo tempo cedido. É um assunto aqui pertinente, porque se diz respeito a todos nós orienses, todos nós que moramos aqui, eu nasci aqui, e desde sempre a gente conviveu com esses trilhos, e lá atrás a gente ouvia falar da retirada dos trilhos, que vai retirar os trilhos do município de Ourinhos, inclusive quando chegava a época de eleição, começava a mexer alguma coisa, dizendo que já estava retirando os trilhos, mas a grande verdade é que os anos se passaram, né, muita coisa aconteceu nesse interim, nesse intervalo de tempo, e hoje eu aqui humildemente entendo que esse projeto aí de retirada dos trilhos do nosso município, por vários fatores, ele se torna inviável, principalmente em razão desse projeto do VLT, que sem dúvida nenhuma seria uma opção barata, inteligente, prática de se utilizar os trilhos já existentes, e por tudo aqui a gente já expôs, traria, né, mais mobilidade também, sendo um outro meio de transporte aqui para os moradores do nosso município, facilitando, né, o tráfego aqui em interbairros, né, com certeza o trilho, a gente sabe que interliga inúmeros bairros da nossa cidade. Então penso que se nós formos atualizar os valores desse projeto aqui do contorno ferroviário, não seria algo barato não, pelo contrário, seria bem oneroso. Então é importante que talvez a secretaria competente atualizasse os valores, para a gente saber que valor será que seria hoje, para a gente ter isso em dados, para a gente ter isso em número, considerando também que valores serem gastos com esse projeto, a gente poderia aplicar em saúde, a gente poderia aplicar em educação, em tantos outros que são importantes para o nosso município de Ourinhos. Era isso que eu tinha, senhor presidente, e peço para que se encaminhe aqui esse nosso requerimento, para que a secretaria possa nos ajudar a entender que a importância de nós usarmos os trilhos que nós temos, mas de maneira inteligente, de uma maneira ágil, prática, e com certeza essa possibilidade do VLT, veículo leve sobre os trilhos, vai trazer um ganho enorme para a nossa cidade, para todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em discussão. Não havendo mais quem queira se manifestar, estão em votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Com fundamento no inciso 33 do artigo 118 da Lei Orgânica do Município, o Executivo Municipal tem o prazo de até 15 dias para responder às informações solicitadas através de requerimentos. Consulto o primeiro secretário se há algum orador inscrito para uso da tribuna no expediente. Flavinho. Com a palavra, vereador Flávio Luiz Ambrosim. Senhor presidente, nobres pares, público que nos acompanha através das redes sociais, da TV Câmara, eu não poderia deixar de vir à tribuna hoje e falar de várias situações que ocorreram no atual mandato.
Nós, em contato com a população, desde o início do atual mandato, as cobranças são muito grandes em relação à iluminação pública da nossa cidade, em relação à falta de água que vem ocorrendo na nossa cidade. Mas no início do atual governo, fazendo uma retrospectiva, parecia que ia ser resolvido esses problemas. Primeiro, a questão da iluminação pública. O atual governo aumentou a CIP, contribuição de iluminação pública, em mais de 150%. Mais de 150%. E sempre foi falado nas gestões anteriores que dinheiro tinha, o que faltava era a gestão. E no início do governo, esse aumento absurdo. Com a justificativa que seria trocada todas as lâmpadas da cidade, de todos os bairros da cidade. Seria colocado lâmpada de LED. E a arrecadação com a CIP foi algo em torno de 17 milhões de reais. Aonde foi parar esse dinheiro? Se as lâmpadas não foram trocadas, se os bairros da nossa cidade continuam no escuro. Ouvi reclamação nos últimos dias de lâmpadas queimadas, não estão trocando nem as lâmpadas queimadas. São vários locais. E nós sabemos que a contribuição de iluminação pública é específica. Deveria ser investido na melhoria da iluminação pública da nossa cidade. Aonde foi parar esse dinheiro? Aonde foi parar esse recurso? 17 milhões de reais. Aí é a questão da água. Tivemos aumentos na água, absurdo. Tapa na cara da nossa população. Em torno de 70%. Aonde foi investido? O que foi construído? Em 4 anos, a população vem pagando caro, não tendo produto em sua torneira. E aonde foi investido? Nenhuma obra. Nós sabemos que é necessário investimento constante. Investimento, durante todo o ano tem que ter algo sendo construído. Mas não. Só houve aumentos absurdos. E a população sofrendo com a maior crise de falta de água da história da nossa cidade. Não podemos mais falar de um bairro, de uma região. É toda a cidade. Toda a cidade de Ourinhos vem sofrendo essa situação. Fora as contas absurdas, com ar no cano. Quantas vezes o atual prefeito, quando vereador, falou que quando acaba a água, retorna e vem ar no cano e o relógio vira um ventilador. Essas palavras do atual prefeito quando vereador. Vê o que a população está pagando. Absurdos. Pagando ar. E qual ação? Qual providência? A população está sendo roubada. Essa é a palavra, não tem outra palavra. A população está sendo roubada, pagando ar em vez de água. Porque água não tem. Racionamento de água em nossa cidade. Com os aumentos absurdos. Aumento de impostos, várias situações. A saúde.
em todo esse período de 3 anos e meio? Quantas situações no UPA? Situações da pessoa ficar 1, 2, 3, 4, 5 dias esperando uma vaga. Ou se não, ser liberado. E 1 vez, e 2 vezes, e 3 vezes, 4. Na 5ª vez não deu mais tempo. A pessoa veio a óbito. É essa situação de aumentos absurdos de impostos sem retorno para a nossa população. Qual o retorno? Na área da saúde. O que foi construído? Porque aumentos teve bastante. Aumento de ISS, aumento de IPTU. Várias situações. Várias situações. Várias situações de aumentos absurdos. Nenhuma creche na área da educação, nenhuma escola, nenhum posto de saúde construído em 4 anos. Aonde foi parar o dinheiro da população, o dinheiro dos impostos? Foi parar nessa quantidade imensa de cargos de confiança, contratados, na verdade, para ser cabos eleitorais. Mais de 600, praticamente 700 cargos de confiança e função de confiança. Quantas pessoas foram nomeadas na pandemia, aonde era para enxugar, para não ter gasto? Aonde não quis pagar o reajuste dos servidores municipais? Reajuste dos servidores não pode. Mas contratação de cargos de confiança, toda semana ocorria um, no período de pandemia. É essa situação de 3 anos e meio, praticamente 4 anos dessa situação. Aumentos absurdos sem retorno para a nossa população. Saúde abandonada. A educação sem nenhuma escola, nenhuma creche construída. A SAI nem se fala. Falta de água em toda a cidade. E a população pagando caro. É isso que nós, como representantes da população, não podemos aceitar. Nós temos que vir aqui na tribuna e falar dessas situações. Não pode tampar o sol com a peneira. Estamos aqui para representar a população. E é isso que estamos fazendo. Era isso, Excelência. Consulta o primeiro secretário se há mais algum orador inscrito. Não, senhor presidente. Pela ordem, vereador Santiago. Gostaria de solicitar de Vossa Excelência, ouvido do doutor plenário, a supressão do intervalo regimental, tendo em vista o projeto a ser votado na ordem do dia. Como não há mais nenhum orador inscrito e era, de praxe a gente dar sequência, vou colocar em deliberação do plenário a solicitação do vereador. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Aceita pelo plenário a continuidade dos trabalhos. Para cumprir o parágrafo 3º do artigo 118 do Regimento Interno, comunico aos senhores vereadores que ainda não se inscreveram para o grande expediente e que tenham interesse em se inscrever, solicitem ao primeiro secretário que se inscreva. Solicito ao primeiro secretário que me inscreva, por gentileza. Mais algum vereador que gostaria? Tempo de inscrição, então, encerrado.
Solicita ao primeiro secretário que proceda a nova chamada dos senhores vereadores para verificação do quórum regimental, para darmos início à ordem do dia. Abel Diniz Fiel. Alexandre Araújo da Oagem. Alexandre Florencio Dias. Anísio Aparecido Felicete. Presente. Aparecido Luiz. Caio Sérgio Almeida Lima presente. Carlos Alberto Costa Prado. Presente. Cícero de Aquino. Presente. Éder Júlio Monta. Presente. Edivaldo Lúcio Abel. Flávio Luiz Ambrosim. Mário Sérgio Pazianotto. Raquel Borges Espada. Presente. Salim Mater. Presente. Santiago de Lucas Ângelo. Senhor presidente, 15 vereadores presentes. Havendo número legal, estamos na ordem do dia. De imediato, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento de urgência apresentado à mesa. Requerimento número 1831 de 2020, requer urgência especial de votação ao projeto de lei número 49 de 2020. Senhor presidente, requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido do outro plenário, seja apreciado o regime de urgência especial de votação o projeto de lei número 49 de 2020, proveniente do vereador Edivaldo Lúcio Abel, que institui como atividade essencial o funcionamento dos estabelecimentos de prestação de serviços de educação física, públicos ou privados, como forma de prevenir doenças físicas e mentais, a prática de atividade física e do exercício físico como essenciais para a saúde da população no âmbito do município de Ourinhos e das outras providências. Justificativa. O projeto em questão visa garantir a essencialidade da atividade física e do exercício físico e garantir o funcionamento de estabelecimentos que prestam esses serviços de saúde por profissionais de educação física. A atividade física regular é capaz de melhorar a circulação sanguínea, fortalecer o sistema imunológico, ajudar a emagrecer, diminuir o risco de doenças cardíacas e fortalecer os ossos. Assim sendo, solicito a apreciação do incluso projeto de lei em regime de urgência na forma estabelecida na lei orgânica do município. Sala das sessões, 3 de novembro de 2020, assinado pela maioria dos senhores vereadores. Requerimento lido, senhor presidente. De imediato, passamos à apreciação do requerimento de urgência lido. Coloco em discussão o requerimento número 1831 de 2020, da autoria da maioria dos senhores vereadores, que requer urgência especial de votação, projeto de lei número 49 de 2020, procedência do vereador Edivaldo Lúcio Abel, que institui como atividade essencial o funcionamento dos estabelecimentos de prestação de serviços de educação física, públicos ou privados, como forma de prevenir doenças físicas e mentais, a prática de atividade física e do exercício físico como essenciais para a saúde da população no âmbito do município de Ourinhos e da outras providências. Está em discussão a urgência do projeto. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada de votação. Os que forem favoráveis, digam sim, e os contrários, digam não. Abel Diniz Fiel. Alexandre Araújo da Oagem. Sim. Anísio Aparecido Felicete. Sim. Aparecido Luiz. Presente. Sim. Presente. Caio César de Almeida Lima, sim. Carlos Alberto Costa Prado. Sim. Cícero de Aquino. Sim. Éder Júlio Monta. Sim. Edivaldo Lúcio Abel. Sim. Flávio Luiz Ambrosim. Sim. Mário Sérgio Pazianotto. Sim. Raquel Borges Espada. Raquel Borges Espada. Salim Matar. Sim. Santiago de Lucas Ângelo. Sim. Senhor presidente, 14 votos sim. Eu acho que pode ser sim, não é não? Aprovado.
Aprovado o requerimento de urgência, nomeio o vereador Mário Sérgio Pazianotto para atuar como relator especial ao projeto e suspenda a sessão para a elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer. Parecer do relator especial ao projeto de lei número 49 de 2020. Senhor presidente, após analisar a matéria supra de iniciativa do vereador Edivaldo Sabel, que institui como atividade essencial o funcionamento dos estabelecimentos de prestação de serviço de educação física, públicos ou privados, com forma de prevenir doenças físicas e mentais, a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a saúde da população no âmbito do município de Ourinhos e da outras providências. Declaro nada a ter a opor quanto a como foi dado opinar, sendo, portanto, favorável ao meu parecer, salvo o melhor juízo. Sala das sessões, 3 de novembro de 2020, Sargento Sérgio, relator. Parecer lido, senhor presidente. Com parecer favorável lido, coloca em discussão o projeto de lei número 49 de 2020, iniciativa do vereador Edivaldo Lucabel, que institui como atividade essencial o funcionamento dos estabelecimentos de prestação de serviços de educação física, públicos ou privados, como forma de prevenir doenças físicas e mentais, a prática de atividade física e do exercício físico como essenciais para a saúde da população no âmbito do município de Ourinhos e da outras providências. Está em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Coloca em discussão o projeto de lei número 48 de 2020 do prefeito municipal, que institui no município de Ourinhos o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar e da outras providências. Está em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na ordem do dia, consulta o primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Vereador Cícero, investigador. Com a palavra, vereador Cícero, investigador. Senhor presidente, eu tenho aqui uma indicação minha, de número 1255/2020, datada no dia 28 de outubro de 2020, onde eu solicito pintura e sinalização de solo, bem como faixa de pedestre na rotatória entre a rua Serafim Signorini e a Avenida André Monteiro Rodrigues da Nova Ourinhos. Senhor presidente, essa é uma rotatória um tanto diferente das comuns. Para quem vem ali da Henrique Pontara, ali na Jardim das Paineiras, para ter acesso ali a Nova Ourinhos, ao passar sobre a linha do trem ali, né, ele se depara com um trevo. É um trevo em declive. No momento em que o condutor está conduzindo ali, tanto a moto quanto o carro, ele não vê a parte inferior ali, porque é íngreme, né, a descida ali, ele não vê, e a falta de sinalização de solo dificulta muito ali a condução das pessoas que fazem esse contorno. É possível verificar que ali, até nas guias, nas laterais ali, a gente consegue ver marcas de pneus, e muitas vezes acaba pegando a guia ali, porque não consegue visualizar ali o sentido a ser tomado. Então, senhor presidente, eu quero pedir aí à administração pública municipal, através do setor de trânsito, que faça ali uma pintura também ali nessa rotatória, sinalizando ali a faixa de pedestre e no entorno da guia ali, se possível, até pintar de amarelo, para que possa sinalizar de alguma forma para as pessoas que fazem essa rotatória, evitando assim
que pessoas se envolvam em acidentes, porque é uma rotatória um tanto complicada, principalmente no período noturno, senhor presidente. Eu quero aqui também, senhor presidente, falar de um requerimento meu. Eu fiz o requerimento 2095-2018, depois eu reiterei do requerimento 1277-2019, 29 de agosto de 2018 e reiterado, então, 8 de maio de 2019. Senhor presidente, novamente eu fui procurado por moradores ali do Vale Verde, próximo ali a Boa Esperança, Jardim São Carlos. E nesse requerimento eu peço informações sobre a possibilidade de se realizar reparos, bem como a revitalização da calçada de pedestre na ponte que passa sobre o córrego Água das Furnas, ali na rua Antônio Soares da Silva. Senhor presidente, ali é possível verificar a partir ali das passagens, da pontinha que passa sobre esse córrego, o mato tomando conta desse córrego. E nesse concreto, senhor presidente, já é possível verificar arbustos já em tamanhos grandes ali. Senhor presidente, esses arbustos, eles vão começar, e na época eu já falava disso, eles acabam crescendo ali naquele concreto, com as frestas, com o trinco do concreto, né? E com isso, senhor presidente, não tenha dúvida que nós teremos um problema sério, né? Todo esse trabalho, todo o dinheiro investido ali na canalização desse córrego, uma canalização que levou aí melhorias para aquele local. Inclusive no 2095, 2018, eu falo sobre a possibilidade de se realizar roçada do mato que cresce entre o concreto e a limpeza em todos os trechos canalizados no córrego do município. Senhor presidente, ali, em pouco tempo, nós teremos problema. Basta que esses arbustos enraizem, os matos já começam a fechar a canalização, e desde 2018, senhor presidente, nós estamos acabando o mandato, e a gente verifica que nada foi feito pela administração nesse sentido. Valorizando aí o dinheiro público, investimento, melhorias já realizadas, é uma obrigação da administração manter o que foi feito, senhor presidente. E é possível verificar o descaso do setor responsável e manter essa limpeza. Depois que tiver o concreto rachado, quebrado, nós vamos ter deslizamento de terra, teremos um gasto ainda mais, senhor presidente, do dinheiro público em algo que pode ser evitado com a prevenção. Então, mais uma vez, falando sobre esse assunto, para que fique registrado nos anais dessa casa, senhor presidente, eu reiterando aí esse requerimento com a finalidade de atrair o setor responsável através aí da administração para que dê solução. Moradores recorrentemente têm me procurado, eu informo que tenho feito a representatividade em levar ao conhecimento da administração, fato esse que ela não pode alegar ignorância diante de todos esses requerimentos já tratando desse assunto. Senhor presidente, era isso que eu tinha, muito obrigado. Consulto o primeiro secretário, se há mais algum orador inscrito. Como sou o próximo orador inscrito, eu vou suspender a sessão para que o vereador Cícero, investigador vice-presidente, assuma a presidência da sua cadeira, por gentileza, para me fazer uso da palavra. Com a palavra, o vereador Alexandre Enfermeiro. Quero aqui ser breve, e como a Câmara sempre é pautada por assuntos polêmicos, principalmente os assuntos relacionados à área da saúde, e que a gente vem levantando uma bandeira há muitos anos, e graças a Deus todos os vereadores dessa casa entendem a necessidade e a prioridade que a saúde tem na vida de todas as pessoas. E eu gostaria hoje aqui de agradecer ao governo do Estado de São Paulo, que em 2019, através do requerimento número 624/2019, eu solicitei informações da Secretaria de Estado de Saúde sobre a possibilidade de se adquirir um aparelho de ressonância magnética para o AME, Dr. Paulo César Saldanha Rodrigues. A gente sabia da dificuldade gigantesca que seria adquirir um aparelho de ressonância para o nosso município, mas a gente pôde fundamentar a prioridade do AME, de todos os municípios que fazem uso desse equipamento de saúde,
que é disponibilizado aqui dentro do nosso município, e nós sabíamos que uma ressonância magnética poderia demorar até mais de 2 anos, tendo em vista que a única cidade que disponibilizava desse aparelho pelo estado era a cidade de Tupã. Então, os munícipes da nossa cidade, os pacientes daqui, tinham que ir até Tupã para realizar, e isso depois de um longo tempo de demora, aguardando para ser chamado para a realização do exame. Então, semana passada, não só eu, mas como todos os colaboradores da Secretaria Municipal de Saúde daqui, muitos deles estavam muito felizes porque eles estão lá na linha de frente atendendo a população cobrando deles, meu exame. E hoje, até semana passada, eles haviam zerado uma demanda interna aqui do nosso município, não a gerada dentro do ambulatório de especialidade do AME. Mas aqui a gente, são as vagas que o AME dava para o nosso município para agendar, haviam zerado. Então, é com grande felicidade que eu posso comunicar à nossa população que hoje o AME disponibiliza desse serviço de ressonância magnética. Então, estou muito feliz, eu acho que é uma das melhores notícias relacionada à área da saúde no ano de 2020, e quero aqui compartilhar com você dessa minha felicidade, para que os médicos trabalhem com mais segurança, tenham mais tranquilidade na hora do diagnóstico e estabelecer uma conduta de tratamento para os pacientes que eles atendem. Então, era só, muito obrigado, estou muito feliz pelo acontecido. Suspenda a sessão para que o presidente Alexandre Firmeiro assuma. É aberta a sessão. Como não há mais nenhum orador inscrito para explicação pessoal, comunico, senhores vereadores, que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 9 de novembro de 2020, segunda-feira, às 19 horas, e que o prazo para o protocolo de proposições junto à Secretaria Legislativa se encerra amanhã, dia 4 de novembro, às 18 horas. Agradeço muito a proteção divina, a presença de todos vocês, e declaro encerrada a presente sessão ordinária.